paz do Senhor, professores, sejam bem-vindos a mais um podcast Vida em Síntese. A paz do Senhor, professora Raíssa. A paz do Senhor, professora Manuela. Estamos aqui hoje para mais uma dica pedagógica com vocês, mais um momento. Esperamos que todos estejam bem, que vocês estejam, né, aproveitando esses momentos que temos vivenciados juntos com vocês. A lição de hoje vai introduzir a terceira pessoa, né, da Trindade aí. Então, o Deus Espírito Santo, e é uma lição preciosa, né? Tem sido, na verdade, uma lição preciosa. Às vezes, durante as aulas, a gente pensa, né, algumas coisas, alguns exemplos ou algumas palavras, não só palavras, mas conceitos em si vão se repetindo, mas a gente ainda identifica e encontra pessoas na sala de aula que não sabem a diferença entre um e outro. Então, às vezes, mesmo a gente já tendo passado, e a É pessoa, às vezes, verdade. até tendo passado pelo discipulado, por cultos de doutrina, outros momentos em que já foi exposto cada pessoa da Trindade, explicado, cada uma a sua essência, são pessoas distintas, enfim. A gente sabe que é um assunto complexo, mas é um assunto assim que, para nós que cremos, né, não há dúvidas, não há assim, no sentido de confusão, né? Não há uma confusão. Assim, pra gente, na nossa mente, assim, tá tudo muito claro, muito já consolidado. Enquanto que a gente vê pessoas novas na fé, pessoas que chegaram agora na classe, que estão nessa transição de discipulado para a classe de adultos. Então a gente vê ainda um pouco dessa confusão, de algumas fragilidades É ali dentro verdade. desse próprio conhecimento consolidado. Então, querido professor, né, dedique-se, conversando até com meu esposo, né, a gente sabe que às vezes a gente dedica um determinado tempo e consulta ali um material, outro, a gente vai consultando vários materiais, e aí você vê que aqui a aula fica tão rica, você leva até a compreensão e você aprende mais, né? E leva uma compreensão mais fácil, de uma linguagem mais fácil para o seu aluno e ajuda tanto. Então, às vezes a gente dedica. Deus é tão misericordioso que às vezes a gente dedica assim, poucas horas, né? Assim, algumas horas. Mas que se a gente se dedicasse mais, talvez a gente aprendesse ainda mais. Não que a gente vá levar tudo, mas a gente leva o melhor, porque é o melhor que a gente está dando a Deus e, consequentemente, a gente também está ali atingindo os nossos alunos, a auxiliar nessa condução, nessa caminhada até Cristo, tá? Então, e aí, pensando nisso aqui, a introdução não foi nem planejada, mas, né, Deus vai nos direcionando também, o Espírito Santo, né? Então, Sim. Raíssa, quais os objetivos dessa lição? Os objetivos, né? Eu já estava aqui já no poder, viu? Eu já estava aqui, aleluia, glória a Deus. Vamos para os objetivos da lição. Ponto um, mostrar que o Espírito Santo é uma pessoa distinta, mas coigual ao Pai e ao Filho. Ponto 2, evidenciar a plena divindade do Espírito Santo e seus atributos. E ponto 3, ressaltar as principais obras do Espírito Santo: encarnação, ressurreição e santificação. Isso. E aí, eu não sei, né, Raíssa, mas eu penso que nessa lição caberia relembrar as características, tá? Do Deus Pai, certo? Quem é o Deus Pai? Então, algumas de suas características. Aí a gente lembra, né, dos atributos que só são inerentes a ele. Não só isso, outras características. Aí nos faz pensar também o Deus Filho, tá? Então, quais as características, né? Então, 100% homem, 100% Deus. Então, e agora
Se eu sei as características do Pai, as características do Filho, do Deus Pai, do Deus Filho, e agora quais são, né, essas características do Deus Espírito Santo? Então, acho que seria uma forma de introduzir essa aula, não só visando uma retrospectiva, né, ali uma revisão do conteúdo que já foi visto. E aqui, quando a gente fala revisão, não é que você vai levar 20 minutos, 30 minutos da sua aula para esse momento introdutório, né, de revisão. Não, é algo que até no quadro, na cartolina, né, você pode ali colocar um quadro com o nome de cada um deles e pedir a um irmão, a outro, ou deixar a classe à vontade para falar algumas das características. E você listar pelo menos três de cada. E aqui você vai saber, inclusive, quem que eles acham que é, né? Quais são as características do Espírito Santo, tá? Então, é uma forma que você pode estar introduzindo a sua aula. Uma outra sugestão, Raíssa, que você tem para os professores nessa aula. Vamos lá, olha só, a doutrina do Espírito Santo, que é a pneumatologia, você já pode chegar com essa novidade para os seus alunos, né? Ela é o coração pulsante da nossa vida, né? Porque ela vai nos apresentar o Espírito Santo não como uma energia, mas veja bem, como um Deus que habita em nós. Eu sempre me emociono quando eu penso nisso. Eu digo, Senhor, como sendo tão pequenos? Como sendo tão pequenos? Vasos tão pequenos. O Senhor habita em nós, né? Vamos desvendar, assim, a divindade e a personalidade da terceira pessoa da Trindade. E aí você pode colocar fazendo justamente isso que a Manuela falou. Veja bem, em João 14:16, que é justamente o texto áureo, chega aqui nos apresentando o Espírito Santo como Paracletos, né? Ou Paráclito, que é o consolador, o advogado, aquele que é chamado para estar ali ao lado. E então você começa a apresentar para os seus alunos, fazer com que eles realmente entendam que o Espírito Santo é Deus. Nós, assembleanos, pentecostais, não podemos incorrer no erro de achar que o Espírito Santo é um outro tipo de Deus, ou um Deus inferior, ou uma força, uma energia, ou um vento. Nós não podemos, né, deixar passar isso despercebido para os nossos alunos em sala. Por mais que eles não compreendam por completo o termo trindade, ou o que seria, de certa forma, em si, toda a sua completude é trindade, eles precisam compreender que o Deus trino a sua essência é única. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo não vai ter distinção, não vai ter um Deus menor ou um Deus maior. E quando se trata do Espírito Santo, parece que a gente quer botar em terceiro escalão mesmo, né? E nós temos que ter esse cuidado de passar para o aluno com seriedade esse tema. Veja bem, se ao Espírito Santo são atribuídos nomes, atributos e obras de Deus, então ele é essencialmente Deus. Eu não posso falar de qualquer outra coisa que não Deus. Então você vai primeiro, como Manuela falou bem, frisar os atributos divinos. Você vai compartilhar com a sua sala, ouvir a resposta deles. Ah, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é eterno. E ali você vai anotando e você vai compartilhando, pedindo para eles falarem mais coisas. E aí você vai ver que não só atributos divinos, mas ele participa também de obras divinas. Veja bem, ele participou da criação, da ressurreição de Cristo. Então você vai ver que ele está presente, ele está junto, ele está ali participando de forma ativa. Você também pode compartilhar. Olha que coisa interessante com a sua sala. A personalidade dele. Você vai dizer que ele tem inteligência. 1 Coríntios 2:10. Ele tem vontade. 1 Coríntios 12:11. E ele tem emoção. Por exemplo, ele se entristece. Efésios 4:30. Então, você vai estar compartilhando com a sala, passando isso para eles. E aí vão chegar os nossos dias atuais. A igreja atual, você vai dizer, igreja, sala, o que é que o Espírito Santo de Deus faz hoje em nosso meio? Como ele age hoje em nosso meio? E aí, se a sala puder lembrar e você colaborar com isso, pode colocar as chaves bíblicas.
João 16:8, você vai dizer que ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele tem um poder de convencimento. Ele também ele habita, ele faz do crente o seu templo. Você vai poder também compartilhar com a sala isso. Você é templo, você é morada do Espírito Santo de Deus. E veja bem, ele também é aquele que nos capacita. Ele nos capacita tanto a ter um caráter parecido com o de Cristo, porque precisamos, e também ele nos ajuda a aplicar os dons, porque existem dons naturais que o Senhor nos dá e os dons espirituais. E ele nos ajuda a servir melhor com os nossos dons. Então você vai poder estar compartilhando dessa forma com a sua sala. Fique atento, professor, que algumas perguntas podem surgir, algumas perguntas capciosas. Então você lê, procura, sabe, autores de confiança, autores com a vertente pentecostal, para que você não esteja confuso quando for passar a informação para o seu aluno. Alguém pode dizer assim, né? Ah, mas o Espírito Santo não é apenas uma força, porque você pode trazer também a questão cultural de como algumas religiões e algumas heresias surgiram na antiguidade e o que eles falavam acerca do Espírito Santo. Você vai dizer, olha, aqui falava isso, aqui apresentavam assim, e você pode estar compartilhando, porque algumas dessas heresias, Manuela, apenas muda de roupagem, mas chega nos nossos dias atuais, em algumas seitas que nós conhecemos hoje. Então, chega para o nosso aluno de uma forma bonita e ele acredita, e ele diz: Nossa, nunca me disseram isso na igreja. Então, a aula da escola dominical também é com um alerta. Precisamos alertar os nossos alunos que as heresias existem, como elas chegam, a forma que elas podem se apresentar, para que o nosso aluno esteja preparados, né? Eu brinco assim com as minhas meninas, com as meninas da classe Débora em Cidade da Esperança. Eu digo: olha, vocês podem não aprender nada, mas isso aqui vocês têm que saber. Se alguém chegar com essa história, vocês dizem: tá repreendido, Satanás. Elas riem, mas é a verdade. Precisa se conhecer, né? Porque precisamos entender que muitas heresias podem surgir e nós temos que alertá-las. No meu caso, que sou professora da classe feminina, e no seu caso, professor da classe masculina, precisa alertá-los também quanto a isso, porque todos nós estamos suscetíveis, né, ao perigo das heresias. Isso mesmo. E aí é interessante porque quando Raíssa traz, né, ela não só está afirmando a verdade, e ela também está combatendo justamente essas heresias, certo? E aí, com base pensando nisso, uma sugestão para você, professor, concluir a aula seria justamente fazer um quadro comparativo, né, de algumas verdades versus alguns mitos. Então, uma primeira verdade, né, seria que o Espírito Santo não é uma energia, uma força, como Raíssa já colocou. Logo, eu vou estar afirmando que ele é o quê? Uma pessoa. Então, sempre traz, né, o mito por trás ali, mas que, na verdade, e traz a verdade, né? O mito, a verdade. Então, que o Espírito Santo, né, ele nos ensina. Se ele é uma pessoa, ele nos ensina. Aí você vai falar que o mito essa força não é algo que ai, vem de mim mesmo, né? Então, fazendo essas relações. Então, se eu estou tentado, e aí como a ação do Espírito Santo ela é importante nesse processo, e é a conclusão da lição, realmente, quando ele vai falar de santificação, porque às vezes a gente chega e diz assim, ai meu Deus, eu não consigo, né? Por exemplo, eu tenho dificuldade com a mentira, eu tenho dificuldade com a gula. Então, alguns pecados que ainda estão intrínsecos, né, em meu coração, que eu ainda estou combatendo. E a pessoa diz assim, mas eu não tenho forças para vencer. É porque a força não está em você, né? A força está exatamente no Espírito Santo. E aí é para levar essa reflexão que, através da ação do Espírito Santo em nós, quando deixamos ele agir em nós,
quando mantemos, alimentamos esse relacionamento, nos santificamos, porque Cristo, porque Deus é santo, Filho é santo, todos são santos, então eu também preciso ser santo. E eu preciso ser santo hoje, agora. Porque se eu quero morar no céu, a minha santificação ela precisa ser refletida hoje, tá? E não quando eu chegar no céu, não, eu vou ser santo quando eu chegar no céu. Não, você não vai nem, se você não for santo aqui, você não vai chegar lá. Porque como é que você quer ir para um lugar que só tem santo, pessoas santas, né? Um lugar santificado se você aqui não busca viver essa santidade. Então, há uma incoerência. E aí é importante trazer porque a ação do Espírito Santo ela vai nos conduzindo, e aí, eu penso também, cada igreja vai ter, inclusive, as suas, e você, professor, está próximo do seu aluno, você consegue identificar com maior facilidade, mas eu digo não só na igreja, no próprio meio evangélico, a gente vê alguns clichês ainda relacionados a, a que se atribui, né, ali, muito algo que às vezes não é espiritual, mas atribui-se a uma ação espiritual, né? Então, eu acho que também não combater no sentido de você causar confusões ou divisões, mas no sentido de realmente apresentar que o Espírito Santo ele não deixa a pessoa descontrolada, sem saber o que está fazendo, né? Não há uma possessão ali no sentido de dizer, ai, ali fulana tá cheia do Espírito no sentido de cheia, mas que não tem domínio, controle sobre o seu corpo, sobre suas ações ali e esquece, não tem nada a ver, né? Então, acho que desmistificar isso Isso. também é importante, porque nós, professores, temos essa função ali de ensinar, discipular, né? E às vezes, não só por ações, né? Ou críticas no sentido, olha, você não faça isso, mas de uma forma sincera, verdadeira, que vai trazer ali uma própria reflexão para si, sem acusar, sem dizer, olhe, não haja como o fulano que passou aqui, que era assim, assado. Não, né? Ou como quem fulano da internet. Não é isso. É. Eu penso que a gente acaba fazendo, cometendo outro pecado, né? O da difamação, enfim. Mas é você trazer para ele fazer uma análise a si mesmo, como a gente tem trazido, buscado trazer sempre, essa praticidade. Então, como que eu tenho visto, né, a pessoa do Espírito Santo ali, como que eu tenho vivido de forma a não entristecer, de forma a permitir que ele me santifique. Então, trazer essa reflexão, trazer de que eu ser cheio dele vai se revelar também nos meus frutos, não apenas num falar em línguas, né? E aí, várias pessoas, inclusive, podem até comentar: ah, eu conheço várias pessoas que é baseada no Espírito Santo e a vida é só Jesus na causa. Então, isso vai acontecer. Mas não é esse o nosso foco. O nosso foco é olhar para nós. É fazer o seu aluno, é você, professor, olhar para si e fazer o seu aluno olhar para si e pensar, né? Eu tenho entristecido o Espírito Santo? Quais ações ainda? O que que eu preciso combater? Onde é que eu preciso pedir a ajuda dele, o socorro dele, tá? Então, é muito nesse sentido. Então, eu espero ter aí, eu e Raíssa, né, termos contribuído com a sua aula, professor, com o seu planejamento. E aqui são apenas sugestões, vocês podem estar adaptando a realidade de vocês, trazendo outras ideias também nos comentários, até para que outros tragam, tenham, né, conhecimento, partilhar como vocês têm vivenciado essas experiências do momento pedagógico na aula de vocês. Raíssa, suas considerações? Só um pontozinho que eu deixei passar, e se você quiser compartilhar com a sala, acredito que seja bem importante, vai estar na lição, e seria interessante você frisar que o Concílio de Constantinopla, de 381 depois de Cristo, ele chega justamente nesse período em que estavam negando a divindade do Espírito Santo, para colocar por terra toda essa heresia e trazer uma comunhão para o meio cristão, fazia com que todos aqueles que estavam ali participando daquele corpo pensassem da mesma forma, né? Então, esse concílio chega reafirmando que o Espírito Santo deve ser adorado
e glorificado juntamente com o Pai e o Filho. Ele não é uma emanação, mas Deus em sua plenitude. Amém. Então, professor, desejamos uma excelente aula, que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério. Agradecemos também a direção do DENEC pela oportunidade e confiança de estarmos aqui. Então, tenham todas uma excelente aula e fiquem na paz do Senhor. Amém.